assustar a gente um pouco. Diz assim, Salmos 41:3. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença lhe afofas a cama. Sabe, você que está me ouvindo aí, talvez você não queira ouvir isso de forma alguma, mas se você não foi curado ainda, se a tua cura não chegou ainda, chame o Senhor para estar do teu lado, porque Ele é o conselheiro, Ele é o consolador, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Deus Emanuel, isso é, o Deus conosco. Ele é aquele que entra no teu quarto quando você está doente e fica do teu lado o tempo inteiro. Quando eu li esse afofas a cama aqui, eu tive uma recordação muito gostosa de uma situação que aconteceu comigo quando eu era muito pequeno. O meu avô, ele cuidava de uma chácara lá em Salesópolis. E eu lembro que tava um monte de primo brincando e eu era muito pequeno também, fui mexer num caixa de marimbondo lá, não sabia nem o que era, pus a mão lá e os marimbondos me picaram. Eu saí correndo, chorando, triste, né? Desesperado lá, porque para mim aquilo era o fim do mundo. Cheguei, aí a minha avó, com a maior sabedoria do mundo, né? Porque aquilo ali não era nada para ela, ela pegou e falou: olha filho, você vai melhorar, vem aqui que eu vou cuidar de você. Aí ela pegou e esticou um lençol limpinho para mim na cama, e pegou os travesseiros, colocou lá, limpou tudo muito bem, bateu na cama, afofou a cama assim, e eu deitei, eu lembro que eu era muito pequeno, enfim, a sensação de conforto que eu senti, eu me lembro até hoje. Sabe, eu sei que não é o ideal é às vezes a gente não passar por problemas, mas se passar por problemas, Ele está contigo, Ele se manifesta em meio às lutas. Então você tem que crer nesse Deus que pode mudar a sua história, esse Deus que pode trazer solução para você em meio à luta. Eu estava preparando essa palavra e eu me lembrei de uma situação que ocorreu comigo. Isso já mais recente, eu já era missionário junto com a minha esposa, os meus 2 filhos, porque na época eu só tinha 2, o Thales e a Thalita. Minha mãe foi visitar a gente lá na missão onde a gente estava lá. Inclusive tem alguns irmãos do Mato Grosso que estão me ouvindo agora. Eu fui pastor numa igreja na fronteira Brasil-Bolívia ali, né? E, enfim, eu lembro que eu chamei minha mãe para visitar uma cachoeira, né? Que tinha lá perto. Aí peguei e levei minha mãe de moto, dava uns 7 quilômetros assim. Levei minha mãe, aí voltei, peguei a minha esposa, porque eu levava de moto, né? Levei minha mãe e um filho de moto. Depois levei minha esposa e mais um filho. E lá era no meio do mato, assim, era tranquilo. Levei, e aí eles ficaram lá, usufruindo daquela paisagem, daquela cachoeira maravilhosa. Acontece que na volta, eu precisei, não sei o que eu precisei fazer, eu voltei e estava voltando de novo para pegá-las. E começou a chover e não sei o porquê, eu parei a moto para poder passar numa poça lá, um negócio assim, e acabei caindo com a moto. Furei a perna, rasguei a perna. Eu lembro que eu fiquei meio desesperado, não porque eu tinha caído, mas porque eu sabia que minha mãe, minha esposa e os meus 2 filhos estavam lá na cachoeira, eu não sabia o que fazer.
E os irmãos do Mato Grosso sabem que lá a estrada é muito grande, você quase não vê ninguém, né? E aí eu fiquei pensando, falei, e agora, o que vai acontecer, meus filhos e tal? E eu fiquei num estado de vulnerabilidade tão grande que eu cheguei para Deus e falei, Deus, me ajuda. Falei, Jesus, vem aqui, manda um anjo aqui para mim, porque eu não sei o que fazer, né? Eu não consigo pegar a moto, tá tudo doendo, eu tô, né? Tá rasgado e inclusive estava sangrando e chovendo. Quando de repente, irmãos, eu olhei para frente, estava vindo 2 caminhonetes. E as caminhonetes se aproximaram de mim. Um dos motoristas, né, desceu da caminhonete e falou, você é o pastor Tarcísio? Falei, eu sou o pastor Tarcísio. Falei, então eu vou te ajudar. Ele falou desse jeito. Me colocou na caminhonete. Um dos passageiros pegou a minha moto e começou a dirigir minha moto. Aí eu falei para ele assim, falei, não é que eu estava indo na cachoeira buscar a minha mãe, minha esposa e meus filhos. Aí imediatamente esse irmão desceu da sua caminhonete, foi para outra caminhonete, falou, o irmão já fez a volta e foi buscar a minha esposa, meus filhos e minha mãe. Com certeza minha mãe vai lembrar disso. E uma das caminhonetes me levou para o hospital, a outra foi buscar eles. Enfim, o que aconteceu é que depois lá no hospital limparam minha perna, fizeram a sutura, deram um ponto na minha perna. E eu fiquei pensando, e se roubarem minha moto, né? E minha mãe e minha esposa, como que elas vão estar quando elas souberem que eu caí? E aí comecei a pensar um monte de coisa, sabe? E o Espírito Santo falou assim comigo, ué, você não pediu ajuda? Eu enviei um anjo para te ajudar. Aí, enfim, menos de 15 minutos minha esposa chegou atrás, falou comigo, escuta, mas o que aconteceu? Eu expliquei. Aí ela falou para mim assim, olha, aquele senhor que te trouxe, ele é um pastor de Cuiabá. Cuiabá ficava a 500 quilômetros de distância da onde eu morava. Aí eu falei, mas ele falou que sabia o meu nome, sabia quem eu era. A Tânia falou para mim, a pastora Tânia falou assim, olha, eu nunca vi ele. E aí eu saí de lá, fui para casa, já estava melhor. Conclusão, irmãos, eu estava no meio de uma estrada rural, sem ninguém. Deus enviou alguns irmãos de uma igreja de Cuiabá, de 500 quilômetros de distância. Os irmãos sabiam onde eu morava, os irmãos sabiam o meu nome, os irmãos me levaram no hospital. Um dos irmãos pegou a moto, levou na minha casa, estacionou na minha casa. O outro pegou a minha esposa, a minha mãe, lá na cachoeira, levaram para casa e ainda pegou a minha esposa e levou no hospital. E eu não sei até hoje quem são eles. Deus envia anjos para cuidar de você, meu irmão. Agora eu vou falar para você, eu tenho esse testemunho. Só que na hora que eu estava passando esse testemunho, não foi legal. Foi desesperador. Mas eu tenho uma novidade para você. Jesus, Ele entra no meio do seu desespero quando você clama por ajuda. Sabe, clame ao Senhor. Sabe, toda manifestação de fé é respaldada quando você conhece o Deus que você clama. Tanto é que nos Salmos nós lemos o quê? Apegou-se a mim com amor, né? E depois a gente lê o quê? Porque conhece o meu nome, porque me invocou. Olha só, né? Fala de um relacionamento, fala de uma pessoa que conhece, sabe, o seu Deus. Você conhece o seu Deus? Se não conhece, está na hora de gerar um relacionamento. Você ama o seu Deus? Se não ama, precisa amar, sabe? Você precisa ter experiência com Deus. Se você está passando por luta, está na hora de clamar, buscar ao Senhor.
we see His love and mercy. I see His love and